sou o professor Alexandre Sena. Iremos ver hoje a função injetora. É o seguinte, uma função de f de a para b é injetora se para qualquer, observe que nós temos algumas regras para que ele seja injetora, tá? x1 e x2, ele pertence a A, ou seja, ele pertence ao domínio, né? Porque você sabe que lá na função o A é o domínio e o B é o contradomínio, certo? E o f de x1 e f de x2, que podemos também dizer que é y1 e y2, pertence a B, que nós sabemos que o B é o contradomínio, tá certo? Então, para que ele seja injetora ou injetiva, pessoal, é interessante observar isso aqui, ó. Ou seja, x1 ele é diferente de x2, que implica em f de x1 diferente de f de x2, ou x1 igual a x2, que implica em ser f de x1 igual a f de x2. Aí você diz, Sena, eu não entendi nada. Vamos ver aqui um exemplo. Eu criei aqui para vocês um diagrama A e o diagrama B. Aqui o A com 3 pontos e o B com 3 pontos. Perceba o seguinte, que para cada ponto de A, B recebeu os elementos de B, cada elemento de B aqui, ó, recebeu uma única seta. Então, isso já é uma injetiva, tá certo? Ou seja, se cada elemento de B receber uma única seta, aí você já pode dizer que ele é uma função injetora, tá certo, pessoal? Observe, ó, obedecendo sempre a regra. Vamos ver isso num exemplo. Eu dei a vocês aqui um conjunto A, que é o domínio, conjunto B, que é um contradomínio, e uma sentença matemática, tá certo? Então vamos criar primeiro o diagrama. Para fazer essas ligações aqui, ó, pessoal, eu vou precisar fazer um cálculo utilizando esta sentença, ok? Então vamos lá. Lembre que esse x é o domínio, tá certo? Vamos lá. Então, ó, para cada x, ó, eu vou trocá-lo por 1. De onde é que saiu esse 1, Sena? Daqui, do domínio, tá certo? Depois eu vou fazer com 3 e com 5 também. Então, ó, 3 vezes 1 dá 3. Vou ligar o 1 do A com o 3 do B. Mesma coisa eu vou fazer com esse 3 aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 do A com o 3 do B. Vou fazer agora com 5. 5, no caso, 3 vezes 5 dá 15, ou seja, 5 do A com 15 do B. Percebeu que cada elemento de B recebeu uma única seta, então essa função ela é uma função injetora, tá, pessoal? Perceba que x1, x2 e x3 é diferente, f de x1 é diferente de f de x2, que é diferente de f de x3, então ele obedece essa regra aqui de cima, tá? Logo, ele é uma função injetora. Vamos ver um segundo exemplo. Eu dei novamente a vocês um domínio, que é o menos 2, 1 e 2, um contradomínio, que é 1, 4 e 9, e dei uma sentença matemática, que é o x ao quadrado. Fazendo o diagrama, precisaremos fazer o cálculo, né? Para cada x é o domínio. Então, eu usei aqui, ó, pessoal, o menos 2 e o 2, como ele se trata aqui de uma equação do segundo grau, né? Que ele está aqui x a 2, eu sempre gosto de utilizar um número e o seu oposto, tá certo? Então, você poderia também usar outros valores, mas vamos fazer com o menos 2. O menos 2 ao quadrado está no parênteses porque ele é negativo, não se esqueça. Menos 2 ao quadrado, pessoal, dá o quê? 4. Então, vou ligar agora esse menos 2 com esse 4 aqui, ó. Menos 2 com esse 4, tá? Olha ele aqui, ó. Vou fazer agora com 2. 2 ao quadrado dá 4 novamente, né? Então, vou ligar agora esse 2 com esse 4. Opa! O 4 recebeu duas setas, então ele não é uma função injetora. Porque mesmo, pessoal, para que ele seja injetora, o elemento tem que receber uma única seta, certo? Então, esta função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, ela não é uma função injetora, tá? Olha aqui, o x1 é diferente do x2, ó, menos 2 é diferente de 2, porém, a resposta para o x1 e o x2 são iguais, né? Observe que para que seja injetora, ele tem que obedecer essa regra, diferente, diferente, igual ou igual. E aqui não, né? Ele está, né, diferente e igual, então ele não é uma função injetora. Isso também é uma outra forma de vocês analisarem. Aí você diz assim, Sena, se na questão tiver um gráfico,
e ele perguntar se é injetora ou não, como eu faço? Então aqui você tem um exemplo de gráfico, tá? Você percebeu que eu precisei utilizar nos exemplos anteriores pares ordenados, não é? Aqui eu vou passar uma reta aqui, ó, perpendicular ao eixo de x e localizar pontos, né? Então, aqui como se fosse um plano cartesiano, aqui é o plano cartesiano e nós iremos achar o x e o y, né, daquele corte que nós demos. Então, vamos lá. Eu percebi que quando eu passei uma reta paralela aqui, ó, nesse ponto, eu descobri que eu tenho 1, 2 e 3 pontos, né? Cada ponto desse aqui tem o quê? Um par ordenado. Esse par ordenado aqui, o primeiro é menos 1,7 e menos 9,9 para y. A mesma coisa é isso, ó. Para x eu vou ter menos 0,7, tá certo? Aqui, pessoal, não é menos, tá? Observe que de 0 para cá é positivo, então aqui é mais, tá? Um erro aí de digitação. Aqui é mais 0,7 e o y, ele continua menos 9,9. Aqui nesse ponto eu vou ter 1,9, aqui está positivo, né? Tá ok. E o y é menos 9,9. O que é que eu percebi? Que o x1 aqui, ó, ele é diferente do x2, que ele é diferente do x3. Porém, os y, gente, ó, é igual, ó. Menos 9, menos 9,9, menos 9,9, menos 9,9. Ou seja, o domínio são diferentes, mas o seu contradomínios que recebe a seta de A são iguais. Aqui, ó, y é igual a y é igual a y. Então, não é uma função injetora. Pessoal, é o seguinte, também tem uma outra maneira, tem um macetezinho para vocês identificarem sem precisar utilizar o par ordenado, tá certo? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai traçar retas paralelas, não é, ao eixo de x. Pode traçar aí uns 2, uns 3, uns 4. Eu tracei aqui um monte, tá? Aqui, ó. Pronto. O que é que eu percebi? Que nessa primeira aqui ele tocou em 2 pontos. O segundo, 3. O terceiro, 3. O quarto, 3. O quinto, 3. O sexto, 3. Ou seja, o que é que eu percebi? Que quando eu traço retas paralelas ao eixo de x, no caso deste gráfico, eu percebi que eu tenho mais de um ponto tocando, né? Então, aí é a charada. Se você passar uma paralela e tocar em mais de um ponto, é porque ela é uma função, ela não é uma função injetora, tá certo, pessoal? Então, ó, não é uma função injetora, pois tocou em mais de um ponto. Vamos ver um segundo exemplo. Olha essa daqui. Eu vou ver primeiro pelo par ordenado, depois pela regrinha do paralelo ao eixo de x. Vamos botar aqui os pares ordenados. Observe, o x aqui, ó, menos 1 é diferente desse x. E o y menos 1 aqui é diferente desse y, ou seja, diferente, logo já sabemos que ele é uma função injetora, né? Obedece a regra. Vamos ver agora passando uma paralela, tá? Passei a primeira, a segunda, a terceira e 4. Percebeu que quando eu passo a paralela ele só toca em um ponto, né? Tocou em um ponto, tocou em um ponto, tocou em um ponto. Quando você traça a paralela ao eixo de x e só tocar em um ponto, aí sim, ele já é uma função injetora. Já no outro, ele tocava mais de um ponto. Tocando mais de um ponto, ela não é injetora, tá? Ela só é injetora se quando você passar para ela tocar um único ponto. Agora vamos para algumas observações. Toda função ímpar, pessoal, é injetora, né? Lembre que função ímpar, nós vimos na aula 6, né? Se você querendo, você pode voltar para o vídeo aula 6 e estudar um pouco mais sobre o que é uma função ímpar. Mas eu vou dizer aqui só para lembrar, a função ímpar, pessoal, é aquela função cujo x, não é, as variáveis, ele tem expoente ímpar, né? Se tiver vários x e todos eles tiverem expoente ímpar, ele é uma função ímpar, tá certo? Então este gráfico aqui é uma função ímpar e outra, ela também é simétrica ao eixo de x, né? Aí uma revisão da aula 6, tá? Outra, toda função afim é injetora. O que é uma função afim? É uma função do primeiro grau, ó, pessoal. O x aqui está elevado a 1, então isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? Nós iremos ver a aula de função afim em outro momento, em outro vídeo, tá ok?
Vamos agora fazer exercícios para aprimorar. Dada a função f de a igual a 0, 1, 2 e 3, e b 1, 3, 5, 7 e 9, definido pela lei f de x igual a 2x mais 1. Pessoal, olha aqui, ó, isso aqui é uma função afim, uma equação do primeiro grau. Então, já sei que ele é uma função injetora. Lembra lá na segunda observação, né, que toda função afim ela é uma função injetora? Mas vamos provar, tá? Fazer o diagrama e usar essa sentença para fazer a ligação. Então, vamos lá. Para o meu primeiro x aqui, ó, 0. Então, eu vou ter 2 vezes 0, dá 0, né, pessoal? Mais 1 dá 1. Então, eu vou ligar o 0 com 1. Vamos fazer agora com f de 1. 2 vezes 1 dá 1. Aliás, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, né, pessoal? Então, eu vou ligar o 1 com o 3. Vamos fazer com 2 agora. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, né? Ligar 2 com 5, já está ali, né? Vamos fazer com 3, 2 vezes 3 dá 6, com mais 1 dá 7. Olha, pessoal, o elemento 1 recebeu uma seta, o 3 recebeu uma seta, o 5 recebeu uma única seta e o sétimo, e o 7, né? Lembra que a regra é, cada elemento, né, de B tem que receber uma única seta para que ele seja injetora, né? Então, já sabemos que ele é o quê? Injetora, né? Fizemos duas situações aí, pessoal. Aqui, né? Que é aquela observação, logo aqui a gente já matou que ela é injetora porque ela é uma função afim, tá? Fizemos os cálculos, ligamos as setas, percebemos que cada elemento tem uma única seta, provando que ele também é uma função injetora. Então, fiz aí de duas maneiras, né? Então, a questão 1 é uma função injetora. Vamos para a atividade 2. Dado f de r em r, lembrando, esse aqui é os reais, né? Esse aqui é como se fosse o A, é o domínio, e aqui é o contradomínio, tá, pessoal? Definida pela lei f de x igual a x ao quadrado mais 1, identifique se é uma função injetora. Ó, pessoal, aqui já percebeu que o x está ao quadrado? Se o x está ao quadrado, então ele é uma função par. E como ele é uma função par, logo ele não é uma função injetora. Lembra lá na primeira observação que ele disse que toda função ímpar ele é uma injetiva, ele é uma função injetora, né? Como aqui ele é par, ele não é uma função injetora. Mas vamos provar, tá certo? Eu utilizei, ó, lembre, x ao quadrado, eu sempre gosto de pegar um valor e o seu oposto, tá certo? Então vamos lá. X ao quadrado, vamos fazer o cálculo dele. Vamos usar logo o 2. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 dá 5. Então, eu vou ligar esse 2 com 5, né? Vou pegar agora o f de menos 2. Lembre que tem que estar no parêntese, né? Menos 2 ao quadrado, pessoal, dá o quê? Dá o quê? Dá 4, né? Dá 4 aqui, ó. Tem um erro aqui, ó, pessoal. Cadê? Esse 2 não é para estar aqui, tá? É só o menos 2. Esse 2 aqui ele não existe, tá? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, com mais 1 dá 5. Lembre, esse 2 aqui, erro de digitação, tá? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, com mais 1 dá 5. Então, esse menos 2 eu vou ligar com 5. Eita, olha aqui, o 5 recebeu duas setas, não pode. Então, logo, essa função x ao quadrado mais 1, ela não é injetora, não é verdade? Então, vou recapitular. Aqui, ó, é uma função par, pois tem expoente par. E toda função par não é injetora, tá certo? Então, aqui, sem fazer cálculo nenhum, você já poderia matar a questão. Mas faz de conta que você esqueceu. Você vai fazer os cálculos aqui, fazer as ligações do diagrama, elemento de A para os elementos de B. Como o 5 recebeu duas setas, não é uma função injetora, tá certo? Vamos para o terceiro. Com o gráfico, né? Lembra que nós fizemos aquela mais fácil, que passa paralela ao eixo. Se tocar em um, ela é injetora. Se tocar em mais de um, ela não é injetora, tá? Então, vamos lá. Observe esse gráfico aqui, ó. A letra A, ele é uma constante, ele é reto, né? Se eu passar uma paralela nele, ele vai tocar em todos os pontos, percebeu? Toca em vários pontos. Então, ele não é uma função injetora. A injetora tem que tocar em um ponto só, tá? Então, o que é que eu percebi? Que todo gráfico reto, constante,
ela não é injetora. Então, nós podemos descartar a letra B, aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ela é uma constante, ela é reta. Então, esse gráfico, ela não é uma injetora, tá certo? Tem outra aqui, ó, a letra D, daqui, ó, essa partezinha aqui, ela é uma constante, ela também é reta. Podemos descartar também a letra D, ela não é injetora, certo? Ficamos com a C e com a D, tá certo? Vamos agora para esse C aqui. Vamos passar aqui uma paralela aqui, ó, tá certo? Percebeu que tocou em 2 pontos? Para ser injetora, só pode tocar em um ponto. Então, a letra C também não é uma função injetora. O que sobrou para mim foi D, né? Mas já sabemos que é a resposta. Mas vamos passar uma paralela só para matar a questão? Ó, tracei uma paralela no eixo de X, tem um ponto só. Tocou em um ponto só, ela é injetora. Então, a resposta dessa questão da Unesp, né, Unifesp, é letra D. Vamos agora fazer questões de revisão, né, dos últimos assuntos. Como eu sempre faço no final do vídeo aula, 3 questões de revisão, tá certo, pessoal? Então vamos para o primeiro. Aqui uma questão do Enem. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em ambiente de cultura. Inicialmente existem 350 bactérias de espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie, em função do dia durante uma semana. Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então, pessoal, veja bem, eu tenho para aqui, ó, essa bolinha aqui aberta, a bactéria 1, e o escurinho aqui, ó, a bolinha aqui, ou o retângulozinho, o quadradozinho aqui preto, é escurinho, então ele é o 2. Ou seja, eu tenho que somar os dois, né, pessoal? Observa, vou fazer ele aqui, ó. Para saber aqui, ele disse, em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente foi máxima. Então, eu vou ter que somar os dois, né, para a segunda, para a terça, quarta, para a semana toda, e identificar, não é, qual foi o dia que teve máximo, não é? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o 1.250, somar com 350. Somando dá 1.600. Então, na segunda-feira, eu tive 1.600, né, bactérias. Vamos para terça-feira. 1.100 mais 800, eu vou ter 1.900, não é? Ou seja, terça-feira eu passo a ter aí 1.900 bactérias. Vamos agora para a quarta. 1.450 mais 300, isso vai me dar 1.750. Depois a gente vai somar tudo, pessoal, depois a gente vai ver a resposta, tá? Vamos para a quinta, né? A quinta eu tenho 850 e 650. Isso vai dar 1.500. Vamos para a sexta. 1.400 e 300. Eu tenho 1.700. Vamos somar agora a do sábado. 1.000 com 290, eu tenho 1.290, né? Ó, pessoal, aqui é 1.000, tá? Outro erro aí de digitação, tá? Aqui é 1.000. 1.000 mais 290 dá 1.290. Vamos pegar agora aqui o 1.350 com 0. Então, vai dar 1.350. O que é que ele quer mesmo? O máximo. Analisando aqui esse nosso cálculo, o máximo é terça-feira, né, pessoal? Né? Observe, 1.900 é o valor máximo de bactérias com relação aos outros dias da semana. Então, matamos a charada. A resposta é a letra A, não é? Uma questão do Enem bem simples, né? Soma a primeira e a segunda, depois você faz uma análise, né? Vê aí quem tem o maior valor. E quem tiver o maior valor é o que tem aí a cultura máxima de bactérias, tá certo? Vamos para o segundo. Olha o que ele diz. Um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 30 metros à sua frente. Aqui, ó, no gráfico, ó. 20, aqui é 30, tá, pessoal? O pai começou do 0 e aqui ele está em 30, tá? Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Vamos para a primeira pergunta. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? É o seguinte, pessoal. Esse aqui do 0,0 é o pai, tá? O verde que partiu de 30 é o filho, tá certo? Então é o seguinte, como é 100 metros, o pai chegou em 100 metros exatamente 14 segundos. Já o filho que está aqui em cima, ele chegou
a 100 metros em 17 segundos, né? Então, a diferença do pai, aliás, do filho para o pai é de quanto? De 3 segundos, né? Ou seja, 17 menos 14, 3 segundos. Então, ó, o pai ganhou a corrida, né? Pois ele chegou aos 100 metros em 14, tá aqui o resultado, ó, e o filho em 17. A diferença de tempo foi de 3 segundos, né? O pai chegou primeiro, né? O filho chegou 3 segundos atrasado. Agora vamos para B. A que distância do início do pai alcançou o seu filho? Tá? Ou seja, e agora? A que distância do início o pai alcançou seu filho? Pessoal, observe, se ele partiu aqui de 30 e o pai aqui em 100, observe que o gráfico aqui em 100 é aqui em cima, tá? Então, é só você subtrair, ó. Você vai pegar o 100, tirar o 30, né? Então, será 70, né? Tá aqui, ó. Cerca de 70 metros ele alcançou o seu filho. Aí ele pergunta, em que momento depois do início da corrida ocorre a ultrapassagem? Pessoal, é física. Lembra lá na física, quando fala em ultrapassagem, é aquele pontinho que está tocando os dois gráficos, não é? Ali é o ponto de encontro. Então ele está aqui, ó, pessoal, aqui, ó, neste ponto, ou seja, no 80 com 10 segundos. Como ele quer o tempo, né? Será em 10 segundos os dois vão se encontrar, né? Onde vai ter a ultrapassagem, ok? Vamos agora para a última. Já é uma revisão da aula passada. Nós vamos identificar se ele é par, se ele é ímpar ou se ele é sem paridade, ou seja, nem é par, nem é ímpar, tá? Então, lembre, revisão aqui, ó. Para identificar se ele é par ou ímpar, iremos analisar pelos expoentes das variáveis, tá? Olhe para aqui, ó. Ímpar, certo? E par. Lembra que quando ele é ímpar e par misturado, ele nem é par, nem ele é ímpar. Ele é o quê? Sem paridade, ou seja, ele nem é par, nem é ímpar, tá certo? Vamos por 2. Ó, aqui eu tenho o expoente par, não é? Lembra lá, expoente par, ele é sim uma função par, não é? Olhe para isso aqui, ó. O seu expoente aqui é 1, ou seja, ele é um expoente ímpar. Então, se tem um expoente ímpar, ele é uma função ímpar, né, pessoal? Agora aqui tomem cuidado, tá? Aqui nós temos que resolver essa situação aqui, ó. X mais x, pessoal, dá 2x, né? 1 menos 1 dá 0. Então, essa função, ela tem como resultado 2x, né? Analisando o expoente dele aqui em cima, ó, é ímpar. Se ele é ímpar, então ele é uma função ímpar, não é? Qual das alternativas mesmo? Letra D, ó, pessoal. Nem é par, nem é ímpar, ou seja, sem paridade. Par tá aqui, ó. Ímpar tá aqui e ímpar tá aqui, né? Fizemos aí uma revisão, né, da aula 6, né, do vídeo aula 6, tá, pessoal? Lembre, para fazer esse exercício, é interessante que vocês pause o vídeo, tente fazer sozinho, depois você solta o vídeo para saber se você acertou ou não, tá certo? É interessante sempre estar anotando, né? Sempre estar deixando o caderno organizado, tá ok? Então, pessoal, a nossa aula de função injetura acabou, tá certo? Nós encerramos por hoje e até a próxima videoaula.